Olá a todos, bem-vindo à nossa apresentação sobre o sistema de gestão de vendas. Meu nome é Francisco e a minha dupla é Brian. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre os detalhes do código que a gente fez, desenvolvido em C Sharp com o Entity Framework Core. Vamos abordar desde a contextualização do projeto, passando pela explicação de cada classe e método crítico, até os desafios técnicos que enfrentamos durante o desenvolvimento. A agenda inclui uma visão geral do escopo e motivação do projeto, as regras de negócio que moldaram o código, uma análise profunda da arquitetura e dos modelos de dados, a explicação dos fluxos de venda, pagamento e relatórios, os desafios técnicos que e como superamos, e as considerações finais. Obrigado, Francisco. Agora vamos contextualizar o projeto. Esse sistema foi desenvolvido com o objetivo de criar uma solução robusta e completa para o controle de vendas, estoque, pagamentos e comissões em pequenas e médias empresas de varejo. Os principais objetivos que guiaram o desenvolvimento foram: primeiro, implementar um CRUD completo para 8 entidades principais: cliente, que são clientes, produto, categoria, usuário, vendedor, compra, item e pagamento. Isso garante que todas as operações básicas de criação, leitura, atualização e exclusão estejam disponíveis. Segundo, gerenciar 3 perfis de acessos distintos: gerente, vendedor e operador de caixa. Cada perfil tem permissões específicas e acessa funcionalidades diferentes. Terceiro, garantir a aplicação de regras de negócio complexas, como a inadimplência dinâmica, descontos com autorização, multas por atraso e cálculo automático de comissões. No mundo real, esse sistema é ideal para empresas de varejo que necessitam de controle financeiro rigoroso, gestão de estoque eficiente e rastreamento completo de vendas e pagamentos. Imagine que uma loja precisa saber em tempo real quais clientes estão inadimplentes, qual é o estoque de cada produto, quanto o vendedor ganhou, quanto cada vendedor ganhou em comissões e qual é o faturamento do mês. Esse sistema fornece todas essas informações de forma organizada e segura. Agora vamos falar sobre as regras de negócio. O sistema foi governado por cinco principais. A primeira é a comissão fixa de 1% sobre o valor total da compra para o vendedor. Isso significa que se um vendedor realiza uma venda de R$ 1.000, ele recebe R$ 10 de comissão. Essa regra está implementada no método calcular comissão da classe compra. A segunda regra é a multa por atraso de 2% ao mês, sobre o valor da parcela. Se uma parcela de R$ 500 está vencida há 3 meses, a multa será de R$ 30. Essa regra está no método calcular multa, da classe pagamento. A terceira regra é o desconto máximo de 5% sem autorização do gerente. Um vendedor pode conceder até 5% de desconto automaticamente. Qualquer desconto acima disso requer que o gerente autorize através de uma janela de autenticação especial. A quarta regra é sobre inadimplência. Clientes que possuem pagamentos vencidos e não quitados não podem realizar novas compras sem autorização do gerente. Essa verificação é feita pelo método pode realizar nova compra da classe cliente. E a quinta regra é sobre parcelamento. As, as compras podem ser parceladas em no máximo 6 vezes, com valor mínimo de R$ 50 por parcela. Isso garante que não haja parcelas muito pequenas que sejam impraticáveis de cobrar. Vamos agora visualizar a arquitetura do sistema através do diagrama UML que está na tela. Esse diagrama ele mostra todas as entidades principais e seus relacionamentos. Vamos destacar alguns dos pontos mais importantes. Bom, a entidade cliente está relacionada à compra, em uma relação de um para muitos. Isso significa que um cliente pode fazer várias compras. A entidade compra, ele é o coração do sistema. Ele está relacionado a vendedor, quem faz a venda, a item, os produtos vendidos, e o pagamento, que inclui também as parcelas da compra. A entidade produto está relacionada à categoria, para poder organizar os produtos, e a item, para saber quais produtos foram vendidos em cada compra. Um ponto muito importante é a herança. A classe vendedor herda de usuário e adiciona a propriedade matrícula.
Isso significa que um vendedor é um tipo especial de usuário com informações adicionais. Também temos dois enums importantes. Estado, que pode ser três distintos: pendente, concluída ou cancelada. Isso para a compra. E também temos o segundo enum, que é o enum função, que pode ser gerente, vendedor ou operador de caixa para um usuário. Agora, sobre o início de funcionamento do sistema, ele utiliza um usuário gerente padrão para que o primeiro acesso seja possível. Sem esse usuário, ninguém ia conseguir fazer login. A implementação dessa inicialização está na classe Repository, que herda de dbContext do Entity Framework Core. No construtor dessa classe, há um código que verifica se o banco de dados foi criado pela primeira vez. Se foi, o sistema cria automaticamente um usuário padrão com função gerente, nome admin e uma senha padrão. E, além disso, uma credencial associada a esse usuário, com a senha armazenada em hash. No código temos a verificação if database.ensureCreated. Isso retorna true apenas na primeira execução, quando o banco de dados é criado. Dentro desse bloco, criamos o usuário e a credencial padrão e chamamos o savechanges para persistir os dados no banco. Assim, garante que quando o sistema for executado pela primeira vez, o usuário poderá fazer login com as credenciais padrão e, a partir daí, criar novos usuários e começar a usar o sistema normal. Vamos falar agora sobre a camada de dados, começando pela classe cliente, que é uma das mais importantes do sistema, porque ela contém a lógica de inadimplência. As propriedades básicas são ID, nome, telefone, e-mail, uma lista de compras e o método pode realizar nova compra, que é uma lógica complexa que determina se um cliente pode ou não realizar uma nova compra. No código, o método itera sobre todas as compras concluídas do cliente. Para cada compra, ele verifica todos os pagamentos associados. Se encontrar um pagamento onde a data de vencimento é anterior à data atual e a data de pagamento é nula, ou seja, ainda não foi pago, o método retorna false, indicando que o cliente é inadimplente. Essa verificação é feita em tempo real toda vez que um cliente tenta fazer uma nova compra. A classe compra é o coração do sistema, como foi falado anteriormente. Ela armazena todas as informações sobre uma transação de venda. As propriedades principais são número, identificador único da compra. Temos também início, data em que a compra foi iniciada, efetivação, data em que a compra foi finalizada. Temos também comissão, que é o percentual de comissão, que é sempre 1%, e o estado, que pode ser pendente, concluída ou cancelada, e uma coleção de itens, os produtos vendidos. A classe compra possui dois métodos críticos que implementam as regras de negócio. Primeiro é calcular total sem multa. Esse método itera sobre todos os itens da compra e soma o total de cada item. Ele retorna o valor total da compra sem considerar multas por atraso. Isso é muito importante por conta que a comissão ela é calculada sobre esse valor e não sobre o valor com a multa. Bom, e o segundo método é calcular a comissão. Esse método implementa a regra de 1% de comissão. Ele pega o total sem multa, multiplica pelo percentual de comissão, que é 1%, e divide por 100. Simples, porém crítico para o cálculo de remuneração do vendedor. Vamos ver o código. Aqui nós temos o método calcular comissão, retornando calcular total sem multa, multiplicado por comissão, dividido por 100. Se o total é R$ 1.000 e a comissão é 1%, o resultado será R$ 10. A classe pagamento representa cada parcela de uma compra, e é nela que a lógica de multa por atraso é implementada. As propriedades são vencimento, valor, data pagamento e multa atraso, além do método calcular multa, que implementa a regra de 2% ao mês de atraso. No código, primeiro, o método calcula a diferença de meses entre a data atual e a data de vencimento. Isso é feito multiplicando a diferença de anos por 12 e somando a diferença de meses. Por exemplo, se a parcela venceu em janeiro e estamos em abril, a diferença é 3 meses. Depois,
O método multiplica o valor da parcela por 0,02, que é 2%, e multiplica novamente pelo número de meses de atraso. Se a parcela é R$ 500, vencida há 3 meses, a multa será de 500 vezes 0,02 vezes 3, que é R$ 30. Essa lógica garante que quanto mais tempo uma parcela ficar em atraso, maior será a multa, incentivando o cliente a quitar suas dívidas o mais rápido possível. A classe produto, ela armazena as informações sobre os produtos que a empresa vende. As propriedades principais são nome, que é o nome do produto, preço, que é o preço de somente uma única unidade, o estoque, que é a quantidade em estoque, e estoque mínimo, que é a quantidade mínima que você pode ter, por padrão 10, e uma referência à categoria. A classe item representa um produto dentro de uma compra. Ela contém quantidade, quantas unidades foram vendidas, preço unitário, o preço de cada unidade, desconto, o percentual de desconto aplicado e uma referência ao produto. O método mais importante de item é calcular total. Este método calcula o valor total do item após aplicar o desconto. Vamos ver o código. Primeiro, calcula-se o total multiplicando quantidade por preço unitário. Depois, vai calcular o valor do desconto multiplicando o total pelo percentual de desconto e dividindo por 100. Finalmente, subtrai-se o desconto do total. Por exemplo, se um cliente compra 2 unidades de um produto que custam R$ 100 com 10% de desconto, o cálculo seria total igual 2 vezes 100 igual 200. Desconto é 200 vezes 10 dividido por 100, que é igual a 20. O valor final é 20 menos 200. Opa, perdão, 200 menos 20, que dá R$ 180. Bom, e o estoque mínimo, ele é importante porque quando o estoque cai abaixo desse valor, o sistema alerta o gerente para que ele reordene o produto. Ou seja, isso evita que a empresa fique sem um estoque de produtos populares. A classe usuário armazena as informações básicas de um usuário do sistema. As propriedades são ID, nome, telefone, e-mail e uma referência credencial. Um ponto importante é que a classe vendedor herda de usuário. Isso significa que um vendedor é um tipo de usuário, que adiciona a propriedade matrícula. A classe credencial é onde a segurança é implementada. Ela armazena o usuário, que é uma referência ao usuário, a senha, e-mail e função, que é um enum de gerente, vendedor e operador de caixa. A senha nunca é armazenada em um texto plano. Em vez disso, ela é armazenada em hash usando o algoritmo SHA-256, com um salt. Quando o usuário faz login, a senha digitada é transformada em hash da mesma forma e comparada com o hash armazenado. Se forem iguais, o login é bem-sucedido. Agora vamos falar sobre a camada de acesso a dados, que é implementada usando o padrão repository. O padrão repository ele é uma abstração que encapsula a lógica de acesso a dados. Cada entidade principal tem seu próprio repositório. Cliente repository, produto repository, usuário repository, compra repository, pagamento repository, categoria repository, item repository e vendedor repository. Todos esses repositórios exercem de uma classe base de repository, que herda de DB Context do Entity Framework Core. Isso significa que o repository é a conexão com o banco de dados MySQL. Bom, cada repositório implementa operações CRUD comuns, são a Save Update, Find by ID e Find All e Delete. Além dessas operações comuns, cada repositório pode ter métodos específicos para consultas mais complexas. Por exemplo, em cliente repository tem um método chamado listar clientes inadimplentes, que torna apenas os clientes que não podem fazer novas compras. A vantagem do padrão repository é que toda a lógica de acesso a dados está centralizada. Se precisarmos mudar de banco de dados, por exemplo, de MySQL para SQL Server, só precisamos modificar a classe repository. E todas as outras classes
continuarão funcionando normalmente. Vamos agora ver alguns métodos específicos que cada repositório implementa. O cliente repository tem um método listar clientes inadimplentes. Esse método usa o método dos clientes pode realizar nova compra para filtrar apenas os clientes que são inadimplentes. Isso permite que o gerente veja rapidamente quem não pode fazer novas compras. O produto repository tem o método Find by Stock Mínimo. Esse método filtra produtos onde o estoque é menor ou igual ao estoque mínimo. Quando o gerente acessa a tela de alerta de estoque, esse método é chamado para exibir os produtos que precisam ser reordenados. O Compre Repository tem dois métodos muito importantes, o getPerPeriod e o getPerPeriod em vendedor. O primeiro retorna todas as compras dentro de um período de datas específico, usado para o relatório de vendas. O segundo retorna as compras de um vendedor específico, dentro de um período, usado para o relatório de comissão. Agora vamos para a camada de interface, que é onde os usuários interagem com o sistema. O primeiro ponto de contato é a tela de login, que foi implementada em login.cs. Essa tela ela recebe dois inputs, nome de usuário e senha. Quando o usuário clica em entrar, o sistema, primeiro, ele busca a credencial no banco de dados usando o nome de usuário. Segundo, aplica o método hash SHA256 na senha digitada, da mesma forma que foi feito quando a senha foi armazenada. Terceiro, compara o hash da senha digitada com o hash armazenado no banco de dados. Se forem iguais, o login ele é bem sucedido e o usuário ele é redirecionado para a tela principal. Se não forem iguais, uma mensagem de erro é exibida. A tela principal, implementada em sistema.cs, usa a função do usuário logado para controlar o acesso. Por exemplo, apenas usuários com função gerente podem acessar a tela de cadastro de usuário. Vendedores não veem esse menu. Operadores de caixa também não. Isso garante que cada usuário só veja e acesse as funcionalidades que são relevantes para o seu papel no sistema. Agora nós vamos falar do fluxo de venda, que é o coração do sistema. Esse fluxo é implementado em Cadastro Compra, que é a tela mais complexa do sistema. O fluxo começa com o vendedor selecionando um cliente. Ele pode buscar o cliente por nome parcial. Por exemplo, se digitar João, o sistema mostra todos os clientes cujo nome contém João. Depois, o vendedor busca os produtos que quer vender. Ele pode buscar por nome parcial ou por categoria. Por exemplo, se digitar camiseta, o sistema mostra todas as camisetas disponíveis. Para cada produto, o vendedor especifica a quantidade e o desconto em percentual. O sistema calcula automaticamente o total do item usando o método calcular total da classe item. Os itens são adicionados a um carrinho. O vendedor pode adicionar vários itens antes de finalizar a compra. E o sistema exibe o total da compra em tempo real, atualizando a cada item adicionado ou removido. Agora vamos ver as regras de autorização que são aplicadas durante o fluxo de venda. Existem duas situações em que o gerente precisa autorizar a venda. A primeira é quando o desconto é maior que 5%. Se o vendedor tenta dar um desconto de 7%, o sistema detecta isso e abre a janela autorização gerente.cs. Nesta janela, o gerente precisa digitar seu usuário e senha. Se a autenticação for bem sucedida e o usuário tiver função gerente, a autorização é concedida e a venda continua. Se não, a venda é cancelada. A segunda situação é quando o cliente é inadimplente. O sistema ele chama um método, pode realizar nova compra do cliente. Se esse método retornar false, significa que o cliente tem pagamentos em atraso e a mesma janela de autorização é aberta. Novamente, o gerente precisa autorizar. Essas duas regras são críticas para o controle do negócio, pois elas garantem que descontos muito grandes e vendas para os clientes inadimplentes sejam sempre supervisionadas pelo gerente, evitando perdas desnecessárias. Vamos falar agora da etapa final do fluxo de venda, que é a finalização da compra, onde o vendedor especifica como a compra será paga. O sistema permite parcelamento em até 6 vezes, com valor mínimo de R$ 50 por parcela. O sistema valida essas regras. Se o vendedor tentar parcelar em 7 vezes,
ou se tentar fazer parcelas menores que R$ 50, o sistema exibe uma mensagem de erro. Depois que as parcelas são definidas, o vendedor clica em Finalizar compra. Aqui é onde acontece algo muito importante, uma transação atômica. O código usa db.database.beginTransaction para iniciar uma transação. Dentro dela, duas coisas ocorrem. Primeiro, a compra é salva no banco de dados com todos os seus itens e pagamentos. Depois, o estoque de cada produto é decrementado pela quantidade vendida. No código, temos um loop sobre os itens da compra. Para cada item, o sistema busca o produto, valida se há estoque suficiente e decrementa o estoque. Se tudo correr bem, a transação é confirmada com tx.commit. Se houver qualquer erro, a transação é revertida com rollback, garantindo que a compra e o estoque sejam sempre consistentes. Agora vamos para o fluxo de pagamento, que é a responsabilidade do operador de caixa. Este fluxo é implementado em registro pagamento.cs. O operador de caixa, ele começa selecionando um cliente. Depois, o sistema exibe todas as compras desse cliente. O operador seleciona então uma compra específica. Depois, o sistema exibe todas as parcelas, são os pagamentos dessa compra. Para cada parcela, o sistema mostra a data de vencimento, o valor da parcela, se já foi pago ou não, a multa por atraso, se houver. O cálculo da multa é feito chamando um método calcular multa da classe pagamento. Se a parcela está vencida, a multa é exibida. Se não está vencida, a multa é zero. O operador de caixa seleciona qual parcela quer quitar e clica em quitar. O sistema registra a data de pagamento como datetime.now, a data e a hora atual, que são a hora e a data atual. Depois, o sistema ele verifica se todas as parcelas da compra foram pagas. Se sim, o estado da compra é alterado para concluída. Se não, a compra permanece impendente. Além disso, se o cliente tinha outras compras inadimplentes e agora quitou todas, o cliente deixa de ser inadimplente e pode fazer novas compras normalmente. Vamos agora falar dos relatórios, que são ferramentas essenciais para o gerente acompanhar o que acontece no negócio. O primeiro relatório é o relatório de vendas, implementado em relatório-venda.cs. Esse relatório permite que o gerente selecione um período de datas, data inicial e data final, e veja todas as compras realizadas nesse período. O sistema chama o método getPerPeriod, do Compra Repository, que retorna todas as compras onde a data de início está dentro do período especificado. Para cada compra, o sistema calcula o total usando o método calcular total pago. Depois soma todos os totais para obter o total de vendas do período. O relatório exibe o número total de compras e o total de vendas em reais. O segundo relatório é o relatório de comissão, implementado em relatório comissão.cs. Este relatório permite que o gerente selecione um período de datas e, opcionalmente, um vendedor específico, e verá quanto o vendedor ganhou em comissões. O sistema chama o método getPerPeriodVendedor do Compra Repository, que retorna todas as compras de um vendedor específico dentro de um período. Para cada compra, o sistema calcula as comissões usando o método calcular comissão da classe compra. Depois, soma todas as comissões para obter o total de comissões do vendedor no período. O relatório ele exibe o nome do vendedor, o período selecionado, o total de vendas do vendedor no período, total de comissões ganhas. Bom, esse relatório ele é muito útil para o gerente validar se as comissões estão sendo calculadas corretamente e para motivar os vendedores mostrando quantos eles ganharam em um período específico. Agora vamos ver dois relatórios relacionados a clientes. O primeiro é o relatório de clientes inadimplentes. Esse relatório lista todos os clientes que não podem realizar novas compras por possuir pagamentos vencidos não quitados. O sistema chama o método listar clientes inadimplentes do cliente repository, que usa o método pode realizar nova compra, para filtrar apenas os clientes inadimplentes. Para cada cliente, o relatório exibe
o nome do cliente, o telefone e o e-mail para contato. O segundo é o relatório de histórico de clientes. Esse relatório exibe as últimas compras de um cliente específico nos últimos 30 dias. O sistema filtra as compras do cliente por período de 30 dias, onde a data de efetivação é maior ou igual à data atual menos 30 dias. Para cada cliente, o relatório exibe o nome do cliente, todas as suas compras, todas as parcelas de suas compras e os dados da parcela. Assim, ele facilita a análise de padrões de compra. Além dos fluxos principais de venda e pagamento, o sistema ele possui várias funcionalidades de apoios que são essenciais para a manutenção do sistema. A primeira é o cadastro de clientes, implementado em cadastro cliente.cs. Aqui o gerente e o vendedor podem adicionar novos clientes, editar informações de clientes existentes e visualizar todos os clientes. Bom, a segunda é o cadastro de produtos, que foi implementado em cadastro produto.cs. Aqui o gerente ele pode adicionar novos produtos, editar preços e estoque e visualizar todos os produtos. A terceira é o cadastro de usuário, implementado em cadastrousuário.cs. Aqui, apenas o gerente pode adicionar novos usuários no sistema, atribuir funções e gerenciar credenciais. A quarta é o cadastro de categorias, implementado em adicionar categoria.cs. Aqui, o gerente ele pode criar novas categorias de produtos para melhor organização do catálogo. E a quinta é o alerta de estoque mínimo, implementado em estoquemínimo.cs. Esta é uma funcionalidade exclusiva do gerente, quando o estoque de um produto cai abaixo do mínimo definido. Uma notificação é exibida, alertando o gerente para poder reordenar o produto. Essas funcionalidades de apoio são essenciais para manter o sistema funcionando corretamente e atualizado. Durante o desenvolvimento, enfrentamos alguns desafios técnicos. Uma delas foi a atualização do momento exato da efetivação, pois a gente precisava garantir que o estoque fosse atualizado exatamente quando uma compra era efetivada, sem desincronizações ou atualizações prematuras. Então, se o estoque fosse atualizado quando o item era adicionado ao carrinho, uma compra cancelada deixaria o estoque incorreto. Se fosse atualizado muito tarde, o sistema poderia vender mais do que tinha em estoque, ou seja, o time era crítico. A solução que nós encontramos foi atualizar o estoque apenas no momento da efetivação da compra, dentro do mesmo método que muda o estado para concluída. Então, nós usamos transações para garantir essa consistência. Outro desafio que nós enfrentamos foi o funcionamento das listas de compra e de parcelas no registro de pagamento, pois quando clicávamos no cliente não estava aparecendo nem as compras nem o pagamento, ou seja, as parcelas. Então, eu descobri que o problema estava na classe de compra, pois quando eu coloquei o getSet na lista de pagamentos e na lista de itens, deu certo. Além dos desafios técnicos, nós enfrentamos várias dificuldades durante o desenvolvimento que nos ensinaram muito. A primeira dificuldade foi a lógica da data imuta, que no caso, por conta do cálculo preciso de meses de atraso. Bom, é por conta que implementar o cálculo correto de multa por atraso exigia determinar com precisão quantos meses completos uma parcela estava vencida. O problema era que usar simples subtração de data em dias não era suficiente. O cálculo ele precisava ser de mês por mês. E a solução que nós encontramos foi implementar a lógica que compara o dia, mês, ano da data de vencimento com a data atual, contando quantos meses completos se passaram. Usar o datetime.now datetime.now e a aritmética de datas. Bom, nós tivemos um aprendizado com isso, que datas e cálculos de períodos exigem compreensão profunda da lógica de calendário, não apenas aritmética simples.